Donald Trump finalmente encurralou o ditador Putin e o Kremlin foi forçado a abandonar seu aliado. Vladimir Putin fez recentemente uma nova série de ameaças à Ucrânia e ao Ocidente, além de novas provocações ao presidente americano, e afirmou que as relações entre a Rússia e os Estados Unidos estariam supostamente se normalizando. E essa foi a declaração-chave, mas o principal ficou fora dos holofotes. Mais tarde, Putin declarou que a Rússia está preparando uma redução no orçamento de defesa do país, e Trump de repente começou a falar sobre o fornecimento de armas adicionais para a Ucrânia. Mas por trás de tudo isso, há acontecimentos mais sutis que ocorreram no Oriente Médio. A falta de apoio do Kremlin ao regime iraniano indica seu medo de possíveis retaliações dos Estados Unidos da América, como o fornecimento de armas à Ucrânia e outras medidas. A Rússia evita se envolver na situação com o Irã e, além de condenar os ataques dos Estados Unidos da América e prometer uma ajuda indefinida ao povo iraniano, o ditador russo Putin não anunciou o fornecimento de nenhum potencial militar específico para Teherã. Que isso, apesar de, em janeiro, vale lembrar, Moscou e Teherã terem assinado um acordo de parceria estratégica abrangente, que inclui cooperação técnico-militar. Ao mesmo tempo, fica cada vez mais evidente que a OTAN está se preparando seriamente para uma possível invasão da Rússia à Europa. O que acaba de vez com os planos do ditador russo de pressionar a União Europeia justamente com essa ameaça. Bem, e de certa forma Trump também contribuiu para isso. E a redução dos gastos com a guerra também indica o colapso econômico que se aproxima. Em palavras simples, Putin não aguenta uma grande guerra. Meu nome é Alexei Pitti, hoje é 28 de junho no calendário. Vamos analisar esse tema juntos. Mas antes de começarmos, peço que você se inscreva neste canal, deixe um like, escreva qualquer comentário e não se esqueça de se inscrever no meu canal do Telegram. O link para ele está na descrição deste vídeo. Lá publicamos notícias em tempo real assim que chegam. Então, como vocês sabem, recentemente Putin fez mais uma série de declarações absurdas. Bem, por exemplo, Putin previu o colapso iminente das economias ocidentais. A seguir, vou citar Putin. O que está acontecendo nos países ocidentais? Eles estão sempre nos enterrando, mas eles mesmos vão morrer em breve por lá. Bem, e segundo Putin, no ano passado o produto interno bruto russo cresceu 4,3%, enquanto na zona do euro foi menos de 1%. E nas principais economias da Europa, em particular na Alemanha, citação, tudo está à beira da recessão. Mas é verdade. Ao mesmo tempo, o presidente da Federação Russa destacou que, neste ano, o crescimento da economia russa será muito mais modesto. Mas é óbvio que todas essas declarações de que o Ocidente vai morrer em breve são uma mensagem exclusivamente para o rebanho russo. Tipo, as coisas estão ruins para nós, claro, mas para eles está ainda pior. E aí, por trás de uma declaração dessas, já se perde outra notícia. Porque Putin anunciou planos de reduzir os gastos militares depois que autoridades alertaram que a Rússia está à beira daquela mesma recessão. Segundo Putin, a Federação Russa vai reduzir os gastos com defesa no próximo ano ou nos próximos 3 anos. Os comentários dele vieram depois que, na semana passada, o ministro do Desenvolvimento Econômico da Rússia, Maxim Reshetnikov, afirmou que a Rússia está à beira de uma recessão. A chefe do Banco Central da Rússia, Elvira Nabiullina, também alertou que o crescimento econômico do país, em tempos de guerra, impulsionado pelos enormes gastos do setor de defesa estatal, está gradualmente diminuindo. E aqui vou citar uma frase importante da própria Nabiullina. Crescemos durante 2 anos em um ritmo bastante rápido porque foram ativados recursos gratuitos. Precisamos entender que muitos desses recursos realmente se esgotaram. Isso inclui, entre outras coisas, o fundo de bem-estar que Putin vinha abastecendo por anos e agora está quase vazio. E isso já não é imaginação minha, são palavras da Nabiullina que ela mesma disse na semana passada. Ela disse que o fundo de bem-estar já está vazio e que não dá mais para tirar dinheiro de lá. Durante 2 anos conseguiram tirar recursos de lá para ativos e assim manter a economia funcionando, mas agora esse fundo está completamente vazio. Eu lembro que na semana passada, Putin zombou dessas declarações de Nabiullina e disse: vocês estão espalhando algum tipo de pânico? O que é isso? Com a economia está tudo ótimo. Mas aí, de repente, alguns dias depois, ele mesmo admite isso. Mas tudo isso é só o prelúdio, porque além da queda da economia, que até o próprio Putin já reconhece, existem também marcadores puramente geopolíticos de que Putin foi colocado em uma situação muito difícil. E aqui nós passamos para o Oriente Médio,
A incapacidade da Federação Russa de oferecer um apoio significativo ao Irã pode levar ao fato de que ela perca de vez um suposto aliado valioso. A amizade com quem Moscou gosta de exibir como um espantalho sempre que quer ameaçar o Ocidente. Agora não existe mais nenhum espantalho na forma de uma grande aliança de forças ditatoriais, mas, como se diz, ao outro lado da moeda. E você se lembra de como Trump disse que Putin lhe ofereceu ajuda com o Irã e ele respondeu, cito, Vladimir, você pode me ajudar com a Rússia, não com o Irã? Então, se Putin decidisse ajudar Teherã a se rearmar, talvez fornecendo novos sistemas de defesa antiaérea, isso provavelmente irritaria o presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, que em resposta poderia decidir aumentar o fornecimento de armas para a Ucrânia. E aqui já existem os primeiros sinais de tal decisão, mesmo que Putin ainda não tenha ajudado o Irã. Trump comentou hoje a possibilidade de enviar mísseis para os sistemas de defesa antiaérea Patriot para a Ucrânia. Durante uma conversa com jornalistas, Trump foi questionado se ele considera a possibilidade de enviar esses mísseis para o exército ucraniano. E se já tomou a decisão correspondente, Trump respondeu de forma breve e ambígua, dizendo talvez. Mas na Casa Branca, cada vez mais pessoas acreditam que vale a pena e é necessário fornecer defesa aérea para a Ucrânia. Ainda mais porque isso se encaixaria completamente até mesmo na ideologia Make America Great Again. Afinal, a Ucrânia está pronta para comprar tanto os mísseis quanto os próprios sistemas Patriot, e a Europa está disposta a pagar por essas compras. E o dinheiro para tudo isso já existe, então isso já não é mais ajuda gratuita, mas sim uma relação puramente comercial. Sim, vale mencionar que hoje Trump elogiou o governante do Kremlin, Putin, por declarações muito agradáveis que ele fez. Ele disse que respeita o político e considera sinceros os seus esforços pela paz. Citação: Putin respeita nosso país, Xi Jinping e Kim Jong-un também respeitam nosso país. No ano passado eles não nos respeitavam. Mas sabe, eu não daria muita atenção a essas declarações de Trump, porque antes disso Putin praticamente bajulou Trump. Putin elogiou a sabedoria de Donald Trump, se gabou de que as relações entre os Estados Unidos da América e a Rússia ficaram mais próximas e depois acrescentou que teria prazer em se encontrar com Donald Trump. Em seguida, uma citação de Putin. Eu sempre estou aberto a contatos, a encontros. Eu sei que o Sr. Trump também falou sobre a possibilidade de um encontro. Eu, assim como ele, acho que esses encontros precisam ser preparados. E com base nos resultados, devemos alcançar novos patamares de cooperação. No geral, o encontro é totalmente possível e nós teremos prazer em prepará-lo. Mas a disposição de Trump pode retroceder muito rapidamente novamente. E é por isso que Putin novamente sinaliza para Trump que está pronto para se encontrar com ele. Trump vê isso como uma posição adequada para buscar a paz na Ucrânia. Vou repetir mais uma vez. Hoje Trump declarou que acredita na sinceridade dos esforços de paz de Putin. E agora vou lembrar que 2 dias atrás, o presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, declarou que conversou com Trump na cúpula da OTAN em Haia. E ele disse a ele que se juntaria às negociações de paz entre a Ucrânia e a Rússia, desde que o ditador russo, Vladimir Putin, concordasse em participar delas. Em seguida, uma citação de Erdogan. Trump me disse, se o presidente da Rússia, Vladimir Putin, vier a Istambul ou Ankara para resolver o problema, então eu também irei. Estabeleceremos os contatos necessários e, se Deus quiser, esse encontro acontecerá o mais rápido possível. O que você acha Putin virá para negociações com Zelensky e Trump na Turquia? Não, claro que não. Ele já mostrou isso em maio. Mostrou que só sabe se gabar, fazer declarações, mas na prática não vai a lugar nenhum. Desculpe, mas o Putin tem muito medo de sair do seu bunker para qualquer lugar. E agora a pergunta mais importante: como o Donald Trump vai reagir a isso? Porque já está mais do que óbvio que o Putin está enganando ele, dizendo que está pronto para se encontrar e conversar, e depois esse careca covarde simplesmente foge e se esconde atrás de algumas desculpas. Mas voltando ao Irã, a Rússia tem uma parceria estratégica com o Irã e começaram a se desenvolver relações muito frágeis e importantes com a administração americana. É óbvio que a equipe do Trump está realmente tentando melhorar as relações com o Kremlin, por mais que a gente não goste disso. Por outro lado, o Putin tem relações de trabalho com a liderança de Israel. E fazer uma escolha, bem, claramente não estava nos planos do Kremlin. E o Kremlin aqui, me desculpe, se deu mal.
É importante entender que o Putin, por muito tempo, manteve um equilíbrio cuidadoso entre o Irã e Israel, mantendo uma parceria aberta com os ayatolás e uma aliança secreta com Israel. Ele considera ambas essas direções como estrategicamente valiosas para a influência geopolítica da Rússia no Oriente Médio. Putin expressa um apoio hipócrita a Teherã através de diplomacia, de muita enrolação, dança e jogo de cena. No dia seguinte ao ataque dos Estados Unidos da América contra instalações nucleares do Irã, ao se encontrar com o ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, no Kremlin, Putin prometeu apoio ao povo iraniano. No entanto, como vocês sabem, ele não autorizou nem mesmo o fornecimento de armas, não autorizou nada além de palavras. Essa decisão de Putin de não fornecer ajuda direta ao Irã é especialmente importante à luz do fato de que o Irã enviou à Rússia grandes lotes de armas para sua guerra contra a Ucrânia. Elas incluem sistemas de mísseis balísticos de curto alcance, o sistema de mísseis FAT-360 e, claro, aqueles drones kamikaze, Shahed-136 e Shahed-131. A ajuda do Irã permitiu que a Rússia reservasse mísseis mais avançados e de maior alcance para outros objetivos, o que possibilitou a Moscou usar melhor seu arsenal contra a Ucrânia. A falta de reciprocidade por parte de Moscou indica que Putin está seriamente preocupado com a possibilidade de um aumento do apoio dos Estados Unidos à Ucrânia. Isso também indica que Trump está secretamente preparando suas cartas para jogar contra Putin quando chegar a hora. E agora também é preciso admitir que Trump deixou claro que não existe nenhuma influência de Putin no Oriente Médio. O Kremlin pode se gabar e continuar dizendo que supostamente está decidindo algo no Oriente Médio, que é algum tipo de jogador lá, mas na verdade ele já não é ninguém por lá. Absolutamente. A guerra entre Israel e Irã mostrou isso claramente. Putin no Oriente Médio é zero. A Rússia não tem absolutamente nenhuma influência lá. Até a China agora tem mais influência lá do que os russos. E assim, resumindo, pode-se dizer que o Ocidente escolheu, infelizmente, um caminho bastante longo, mas ainda assim eficaz de sufocar a Rússia. E só agora vemos que a margem de segurança do Kremlin finalmente começou a desmoronar. A economia está rangendo, mas a influência geopolítica está caindo incansavelmente. Por isso vou colocar reticências aqui. Deixe sua opinião e suas conclusões nos comentários deste episódio. Inscreva-se no canal, ative o sininho e não se esqueça de deixar o like. Se você quiser apoiar o trabalho deste canal, pode fazer isso com qualquer doação pelos links e dados na descrição deste vídeo ou pelo código QR que está na sua tela. É isso por hoje. Cuidem-se. Até mais, pessoal.